Neste vídeo vou fazer uma breve descrição da viagem dos pacotes pelas listas e tabelas do iptables. Neste esquema estão representadas as listas pré-definidas e as tabelas do iptables e os possíveis percursos que um pacote pode fazer. A azul, do lado esquerdo, está representada uma rede de dados e do lado direito um processo que está a ser executado localmente no nosso computador. Quando um pacote chega da rede de dados ao iptables, entra na lista pré-definida Pre-Routing, onde são efetuadas as operações aos pacotes antes de serem encaminhados. Dentro desta lista, o pacote atravessa as tabelas Raw, Mangle e NAT. Depois, chega ao primeiro ponto de decisão de encaminhamento. Consoante as circunstâncias, o pacote pode ser encaminhado para a lista Input ou para a lista Forward. Se for para a lista Input, o pacote tem de atravessar as tabelas Mangle, Filter e Security e depois será entregue ao processo local. Se o processo local quiser enviar algum pacote, este será encaminhado para a lista Output, onde passará pelas tabelas Raw, Mangle, NAT, Filter e Security. Após esta travessia, os pacotes são entregues à lista Post-Routing. Se o nosso computador estiver a funcionar como um encaminhador para ligar 2 ou mais segmentos de rede, um pacote que passe pela lista Pré-Routing segue depois para a lista pré-definida Forward. Nessa lista, os pacotes têm de atravessar as tabelas Mangle, Filter e Security. Depois, os pacotes são entregues à lista Post-Routing. Na lista pré-definida Post-Routing, são efetuadas as últimas operações sobre os pacotes antes de serem enviados para a rede de dados. Nesta última lista, os pacotes atravessam as tabelas Mangle e NAT. De seguida, vou resumir a utilidade de cada uma das 5 tabelas existentes no iptables. Vamos começar pela tabela Filter. Esta tabela está presente nas listas pré-definidas Input, Output e Forward. Filter é a tabela principal do iptables e aquela onde foram aplicadas todas as regras descritas nos vídeos anteriores. É nesta tabela que devemos permitir ou bloquear os pacotes que chegam ao nosso computador, ou, como o nome da própria tabela diz, filtrar os pacotes. A tabela NAT é consultada sempre que um pacote cria uma nova ligação no sistema de rastreio de ligações, Connection Tracking em inglês. Esta tabela está presente nas listas pré-definidas Pre-Routing, Output e Post-Routing e serve para efetuar algumas alterações aos pacotes, tais como a alteração do endereço IP de origem ou destino, a alteração do porto de origem ou destino, recalcular o checksum do cabeçalho IP, ou seja, operações relacionadas com NAT, Network Address Translation. A tabela Mangle é usada para fazer alterações mais especializadas aos pacotes, tais como mudar o valor do campo TTL, Time to Live, mudar os valores do campo Type of Service, presente nos cabeçalhos IP e que é usado para definir diferentes prioridades dos pacotes quando se quer implementar QoS, Qualidade de Serviço. Esta tabela está presente em todas as 5 listas pré-definidas, Pre-Routing, Input, Output, Forward e Post-Routing. A tabela RAW deve ser usada exclusivamente para configurar exceções ao sistema de rastreio das ligações, através do uso do alvo NoTrack. Esta tabela está presente nas listas pré-definidas Pre-Routing e Output. A tabela Security é usada para definir regras de controle de acesso dos pacotes de acordo com a política definida no sistema operativo. Este tipo de controle chama-se Mandatory Access Control. Em Linux, o modo do kernel responsável pela aplicação destas regras é o Security Enhanced Linux, também conhecido por SE Linux. Esta tabela está presente nas listas pré-definidas Input, Output e Forward. Nos vídeos anteriores, vimos como adicionar e eliminar regras da tabela Filter. Nesta tabela, a opção "-t filter" pode ser omitida. Agora vamos ver como podemos adicionar e eliminar regras às outras tabelas. Nestes casos, temos obrigatoriamente de especificar a opção "-t" e o nome da tabela, como se pode ver nestes exemplos. No início de cada script de configuração do iptables, temos de eliminar as regras que eventualmente já estejam definidas. Para isso usamos o comando iptables-f e para eliminar as listas personalizadas o comando iptables-x. Mais uma vez, a opção "-t filter" pode ser omitida.
Mas para as outras tabelas é obrigatório o uso da opção "-t" e o nome da tabela, como se pode ver neste exemplo, iptables "-t row "-f". Ou para eliminar as listas personalizadas, iptable "-t row "-x". Por baixo deste vídeo, na descrição, podem encontrar as regras de inicialização do iptables que mostrei nestes últimos slides. Se acharam este vídeo útil, não se esqueçam de carregar no botão gosto. Muito obrigado pela vossa atenção.